Olá, pessoal! Iremos corrigir hoje o assunto 9 da apostila. Então, peguem a apostila aí, por favor, e acompanhem comigo a correção. Exercícios de fixação. Número 1. A célula é uma unidade básica dos seres vivos, existindo seres uni- ou pluricelulares. Utilizando-se a classificação de Wittak, em 1969, que considera as algas multicelulares como plantas, associe corretamente os reinos como a constituição celular e os seus representantes relacionados às duas colunas. Então, eu tenho aqui a primeira coluna que está falando os reinos, né, os 5 tipos de reinos, e embaixo eu tenho os representantes. Então, eu tenho que fazer o quê? Associar um com o outro, tá? Então, vamos lá. Os representantes aqui, ó, letra A. Seus representantes são todos unicelulares, ou seja, só tem uma célula. Então, desses reinos aqui, quais representantes que só tem uma célula, né, que é unicelular? É as bactérias, né? Então, está falando do reino Monera. Então, a número 1 corresponde com a letra A. A número 2, reino protista, né? Aí está falando ali, seus representantes são todos multicelulares? Se for levar em consideração essa classificação aqui de Wittek de 1969, tá? Porque nós temos as algas pertencem ao reino protista e existem algas que são unicelulares, mas se for levar em consideração essa classificação aqui de 69, tá? Então, eu diria que seus representantes são todos multicelulares, tá? Porque é uma classificação antiga. Se for baseado na classificação atual, aí não estaria de acordo aqui com essa questão, tá? Então, a número 2, que fala reino protista, seus representantes são todos multicelulares, tá? Então, ficaria 2A. Agora, falando aqui, seus representantes podem ser uni- ou pluricelulares. Então, nós temos ali o reino fungi, né? O reino fungi, nós temos as leveduras, que é uma célula só, é unicelular, e temos aqueles fungos mais complexos, como o cogumelo, por exemplo, que ali tem várias células, tá? Então, seria multicelular. Então, o reino fungi eu tenho representantes uni- e pluricelulares. Então, fica ali 3, letra C. E o reino plantê? O reino plantê, todos os seus representantes são o quê? Multicelulares, tem que muitas células, assim também como o reino animalia, tá? Também é multicelular. Então, como é que ficou aí? Ficou 1A, 2A, 3C, 4B e 5B. Então, a resposta da número 1 é a letra A. Questão 2. Os seres vivos são atualmente divididos em 5 reinos. Essa divisão baseia-se principalmente no tipo de nutrição e na organização celular dos organismos. Assinale a alternativa que mostra corretamente como são considerados os organismos pertencentes ao reino animalia. Então, o reino animal, todos os seus representantes são multicelulares, tem muitas células. Então, aquelas questões que estão falando ali de unicelular, já descarta, né? Os animais são o quê? Eucariontes, né? Ou seja, tem ali o núcleo, né, da célula delimitado pela carioteca. E eles são heterotróficos, ou seja, eles precisam comer algo que já esteja pronto. Então, vai ser correspondente aqui a letra D de dado: multicelular, eucariótico e heterotrófico. Questão 3. A chamada estrutura procariótica apresentada pelas bactérias nos indica que esses seres vivos são, então, uma célula procarionte, né? Ela não tem o quê? Ela não tem um núcleo. Ela não tem ali a membrana carioteca. Então, o material genético fica disperso no citoplasma, tá? Então, eles são desprovidos de quê? São desprovidos de membrana nuclear, não tem a carioteca, ok? Então, a resposta da número 3 vai ser a letra E. E a número 4?
O conjunto de indivíduos semelhantes e capazes de se intercruzarem, produzindo descendentes férteis, define biologicamente o quê? Então, esse enunciado é definição de quê? Quem pode, são capazes de se intercruzar e gerar descendentes férteis? No caso, essa é uma definição de espécie, né? Tanto que quando eu tenho espécies diferentes e tenho o cruzamento, os descendentes vão ser o quê? Vão ser estéreis, né? Inférteis, ok? Que a gente chama de indivíduo híbrido. Mas nesse caso aqui a definição é de espécie, letra D. Questão 5. Se reunirmos as famílias Canidae, que são dos cães, Ursidae, dos ursos, e Hienidae, das hienas, e Felidae, dos leões, veremos que todos são carnívoros, portanto, pertencem à mesma. Olha só, você pode pegar até o desenho aqui da questão 4 dos exercícios propostos. Esse desenho aqui, né, responde a essa questão. Porque eu tenho aqui, ó, o reino, no caso, Animalia, né? Aí vem o filo Chordata, classe Mammalia, ordem carnívora, aí aqui para os cães, né? No caso, a família Canidae, o gênero Canis e a espécie Canis familiares. Aí olha aqui no caso dos felinos, né? A família Felidae, o gênero Felis e no caso a espécie Felis catus, que é do gato doméstico. Então até aqui, ó, todos eles pertencem ao mesmo grupo, né? Pertencem ao mesmo reino, ao mesmo filo, à mesma classe e à mesma ordem. Então até ordem, todos eles são iguais. Vai diferenciar da família para baixo, tá? Então começa a ter a diferença aqui na família, mas até ordem, todos eles são o quê? Pertencem à mesma ordem, classe, filo e reino. Então, no caso aqui na questão 5, está falando que, portanto, pertence ao mesmo quê? A mesma ordem, tá? Então, até ordem, todos eles estão iguais. Agora, de família para baixo, começa cada um pegar um rumo diferente, né? Cada um ser classificado de acordo com a espécie dali, né, que está sendo falado no exercício, ok? Então, todos eles vão pertencer até a mesma ordem. Dali para baixo já começa a diferenciar. Agora os exercícios propostos. Número 1. O cão doméstico, Canis familiaris, o lobo, Canis lupus, o coiote, Canis latrans, pertencem a uma mesma categoria taxonômica. Esses animais fazem parte de qual categoria taxonômica comum para todos eles? Se você perceber, todos eles vão pertencer ao mesmo quê? Todos eles têm canis na frente, ó. Canis latrans, Canis familiaris, Canis lupus. Então, todos eles estão pertencendo ao mesmo gênero. Só a espécie é que vai mudar, né? De acordo aqui, né? Cada um tem a sua espécie. O lobo tem a sua espécie, o coiote tem a sua, né? O cão doméstico vai ter a sua espécie, mas o gênero é igual para todos eles, tá? Então, todos eles pertencem ao mesmo gênero, que no caso aí da número 1 é a letra A. Questão 2. A partir de conhecimentos sobre as regras de nomenclatura zoológica, responda à questão: com qual das fêmeas citadas o macho de Anopheles, aí entre parênteses está ali o subgênero, e depois vem Anopheles, no caso, é o gênero, tá? Então aqui, ó, Anopheles é o gênero. Então, de acordo com a regra da nomenclatura, o gênero ele é iniciado, né, com a letra maiúscula, certo? Depois, logo depois, entre parênteses, vem o subgênero, que também tem que ter a inicial maiúscula. Depois do que está entre parênteses, vem, o caso aqui, a espécie, que a inicial é com letra minúscula. E depois vem a subespécie, que também é com inicial minúscula, tá? E lembrando que todo
o nome científico tem que vir destacado no texto. Se for escrito manualmente, tem que fazer o quê? Sublinhar. E se for digitado, tem que colocar em itálico ou em negrito, tá? Essas são as regrinhas. Então, de acordo com essas regrinhas aí, qual das fêmeas citadas do macho Anopheles, né, desse mosquito, pode cruzar, produzir descendentes férteis através de várias gerações? Então, qual é a definição de espécie, né? Que os descendentes vão ser férteis se o cruzamento ali for de quê? Da mesma espécie. Se for de espécies diferentes, não vai ter descendente fértil, vai ter descendente híbrido, né? Então, qual dessas alternativas aqui que vai ter a mesma espécie, tá? Então, ó, o primeiro nome que vem ali está se referindo a gênero. Todos eles pertencem ao mesmo gênero, Anopheles. Entre parênteses, está sendo representado o subgênero. Também todos eles pertencem ao mesmo subgênero. Agora, o primeiro nome que vem logo depois da que está entre parênteses se refere à espécie. Então, eu tenho que achar uma que tem que ser o quê? A mesma espécie do macho citado ali em cima, que é o quê? O Trianulatus, né? Então, eu tenho que pegar um aqui que também seja o quê? Trianulatus. Então, eu tenho que pegar uma fêmea, Trianulatus, e cruzar com o macho, Trianulatus, para que tenham descendentes férteis, tá? Então, qual é que tem aí a espécie Trianulatus? É a letra B, ok? E esse da vase que vem aí depois é a subespécie. Mas a definição para ter descendentes férteis é o quê? Espécie que tem que ser igual, tá? Que no caso aí é o Trianulatus. Então, a resposta é a letra B de bola. Questão 3. Há mais de 10 milhões de tipos de organismos na biosfera. Desde Aristóteles, os cientistas buscam os princípios para organizar essa imensa diversidade. Atualmente, existem 5 reinos. Indique a alternativa que apresenta a sequência dos reinos exemplificados nos esquemas abaixo. Então, tem 5 figuras aí e ele pede simplesmente para você dizer qual é o reino que esses representantes da figura pertencem. A figura número 1 tem o quê? Tem um cogumelo. Então, ele é do reino fungi, tá? Que são os fungos. Essa figura número 2 aqui está representando aqui uma figura de uma bactéria. Então, é do reino Monera. Aqui nessa figura número 3, eu tenho uma planta. Então, é do reino Plantê. Ah, mas aqui não tem reino Plantê. Aqui tem o quê? Metáfita. Metáfita e reino Plantê é a mesma coisa, tá? Então, já aproveita para anotar isso, sublinhar, grifar com uma canetinha colorida, para saber que reino Plantê e metáfita é a mesma coisa. Aí na figura 4 tem o quê? Um protozoário, então pertence ao reino protista. E a figura 5 tem um ratinho aqui, que está representando o quê? O reino Animalia, ou também conhecido como Metazoa, tá? Então, Metazoa e Animalia é a mesma coisa, assim como Metáfita e reino Plantê também é a mesma coisa, tá? É que Metáfita e Metazoa eram nomes usados antigamente, não se usa tanto mais isso. Se usa mais Plantê e Animalia, tá? Mas se por acaso uma questão da prova cair os nomes antigos, vocês já estão sabendo, tá? Então a resposta aí da número 3 é a letra A. Número 4. O diagrama a seguir mostra as principais categorias taxonômicas a que pertence o cão e o gato. Então, todos eles pertencem, tanto o cão quanto o gato, ao reino Animalia, ao filo Chordata, à classe Mammalia, à ordem Carnívora. Aí, quando chega em família, cada um vai ter a sua família diferente. No caso dos cães, a família Canidae, o gênero Canis e a espécie Canis familiaris. E no caso dos gatos, a família Felidae, aí o gênero é o Felis, e no caso a espécie Felis catus.
ok? Então, a análise no diagrama permite dizer que os dois animais estão incluídos na mesma categoria de ordem, né? Porque até ordem, que é a ordem carnívora, todos eles são iguais. Aí na família que começa a ter a divisão ali e classificações diferentes, ok? Então a resposta da número 4 vai ser ordem, letra E. Questão 5. Quando dois organismos pertencem à mesma classe, obrigatoriamente devem pertencer. Então, olha só, vamos pegar até esse desenho aqui da questão anterior. Ó, se todos os organismos pertencem à mesma classe, obrigatoriamente eles têm que pertencer ao quê? Ao táxon que está logo acima, que no caso é filo, tá? Então, ó, lembra da ordem, né? Então, vem reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Se eles pertencem à mesma classe, então eles vão pertencer ao mesmo filo. Se eles pertencem à mesma ordem, então eles vão pertencer à mesma classe, ao mesmo filo e ao mesmo reino. Então sempre vai ser um taxo acima, tá? Nesse caso aqui, se eles pertencem, né, a categoria ali, no caso, até a mesma ordem, tá? No caso da questão 4. Na questão 5, se eles pertencem à mesma classe, obrigatoriamente eles vão pertencer ao mesmo filo, tá? Que a resposta vai ser a letra E. Então, na questão 4 é a letra E e na questão 5 a letra E também, ok? E na questão 6, qual dos seguintes grupos contém a menor variedade de organismos? Então, ali, ó, mamíferos, né? É uma classificação para dizer que todos eles pertencem ao quê? A classe mamália. Aí, se for classe é uma coisa, um grupo maior, né? Tem muitos organismos. Agora ali, carnívoros, significa que ele é da ordem carnívora. Também eu tenho muitos organismos que são dessa ordem carnívora. Felídeos, né? Está falando da família Felidae. Então eu tenho vários tipos de felinos, né? Tem leão, tem o gato doméstico, tem tigre, tem onça, tem pantera. Então tem uma classificação muito grande de felinos ali. Quando eu falo pantera, pantera é o quê? É um gênero, mas tem um gênero, mas para pantera eu posso ter várias espécies de pantera. Agora, quando eu falo pantera-léo, ou seja, estou colocando ali o gênero e a espécie, então eu delimitei ao quê? A um tipo de organismo, tá? Então eu fui bem, ó, do maior para o menor. Fui bem específico, cheguei até a espécie, que é a menor classificação que eu posso chegar, tá? Então, o que vai ter a menor variedade de organismos quando eu chego em quem? Em espécie, tá? Que nesse caso aqui é o pantera-léo, no caso a letra E também, ok? A questão número 7, ela está repetida, ela é igualzinho à questão número 1, então é só você olhar lá, tá? Mas aí a resposta vai ficar o quê? Todos eles ali, ó, canes familiares, canes lupus, canes latus, todos eles pertencem ao mesmo gênero. Questão 8. As categorias taxonômicas em zoologia são ordenadas de modo ascendente, da seguinte forma. Então, ascendente, ou seja, estou subindo, então eu vou ter que ir do menor para o maior. Qual é o menor? Menor vai ser o quê? Espécie. Depois de espécie vem gênero. Depois de gênero vem o quê? Família. Depois vem ordem, classe, filo e reino, tá? Então, do menor para o maior. Então, ali vai ser a resposta da letra E. Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo. Só está faltando o reino aí, mas ainda está sendo do menor para o maior. Questão 9.
com referência ao Homo sapiens, né, que é o nome da espécie do ser humano, Homo sapiens, assinale a sequência abaixo que exprime o grau de complexidade taxonômica da espécie humana. Então, o Homo sapiens é o nome da espécie, tá? Mas se eu for falar qual é o reino dele, reino Animalia. Aí depois eu venho o quê? Depois do reino Animalia, eu vou para o filo Chordata. Depois eu vou para a classe Mammalia. Depois tem ali, ó, a ordem, né? A ordem vai ser primata, no caso primates, né? Depois eu vou ter ali a família, que é o Hominidae, o gênero Homo e a espécie Homo sapiens, tá? Então ficaria assim: Chordata, Vertebrata, Mammalia, Primates, Hominidae, Homo e Homo sapiens, tá? Então pegando desde lá de cima, só faltou aqui o reino, mas o reino é a Animalia, tá? Mas você pegando ali de filo para baixo, a resposta correta ali vai ser a letra D de dado, ok? Então ali tem toda aquela classificação até chegar em espécie, no caso do Homo sapiens, que é o ser humano. E a última, questão 10. Com base nas regras de nomenclatura, indique a alternativa incorreta. Então ele quer a que está errada. Letra A. Homo sapiens está escrito de forma correta? Está, né? Está em itálico, a primeira letra ali do gênero está maiúsculo, a primeira letra do espécie está minúsculo, então está certinho. A letra B, Trypanosoma cruzi, está escrito de forma correta? Também, né? Está em itálico, o gênero está com letra inicial maiúscula, a espécie está com inicial minúscula, certinho. Aqui a letra C, está correta essa escrita de acordo com a nomenclatura? Então vamos lá, Rana se refere ao gênero, está com inicial maiúscula, beleza. Esculenta se refere à espécie, está com inicial minúscula. E marmorata se refere à subespécie, que também está com inicial minúscula. E está tudo escrito em itálico, então está correto. Mesma coisa na letra D, também está corretinho. A letra E, o gênero Anopheles está com a letra inicial maiúscula, beleza? O subgênero também está com a letra inicial maiúscula, mas não está em quê? Entre parênteses, né? O subgênero sempre tem que vir com a letra inicial maiúscula, apesar de que aqui está, mas não está em quê? Entre parênteses, tá? E Darling, no caso, é a espécie. Está em letra inicial minúscula, certinho, e está tudo em itálico. A única coisa que está faltando aí é o subgênero estar entre parênteses, que não está, tá? Então, essa é a que está incorreta, tá vendo? É um detalhe mínimo que às vezes você passa o olho assim e você nem percebe que está faltando um parênteses ali, tá? Por isso que tem que sempre fazer o quê? Treinar essas regras de nomenclatura. E tá aqui, ó, na página... No caso, a minha apostila é página 510, não sei se a de vocês é a mesma página. Tá logo aqui, ó, no início do capítulo, tem todas as regrinhas aqui, ó, uma abaixo da outra. Então, dá uma olhadinha de novo, dá uma lida, treina isso daí, porque às vezes é uma coisinha, uma sutilezazinha, um detalhe bobo que pode passar despercebido e você, de repente, marcar errado ou, né, errar a questão, ok? Então, com isso, fechamos esse assunto. Então, qualquer dúvida é só falar, mandar mensagem e até o próximo assunto. Tchau, tchau.